O chato é quando você, para conseguir ter o aplauso do maior número, tem que dizer coisas em cima do muro o tempo inteiro, absolutamente travadas, né? E que nunca correspondem exatamente ao que você pensa, com a expectativa, né, de agradar gregos e troianos, o que é muito cansativo, é muito aborrecedor. Então, que seja dito o que pensamos de uma vez por todas, para dar a chance de quem gosta de nós ter o melhor de nós. E quem não concorda conosco, dá a chance de se afastar com conhecimento de causa, né? Sabendo exatamente o que estão evitando. É o que eu penso. Não sei se vocês concordam com isso. Concordo plenamente. Interessante, está passando aqui em São Paulo, num shopping, uma peça que chama O Deus de Spinoza. Aí eu fui procurar o Deus de Spinoza. E ele é muito próximo ao que o budismo fala. É a vida da Terra. E esses dias tinha um xamã falando aí nas redes sociais, dizendo que o nosso grande mestre é o planeta Terra, é a Terra. E se a gente tiver com as antenas ligadas, com a possibilidade de perceber que ela está o tempo todo nos ensinando coisas tão simples, né? Como a beleza de um pôr do sol, a alegria de poder encontrá-lo, de ter amigos de verdade, pessoa que você não precisa, como você falou, ficar se exibindo. Olha como eu sou legal, né? E pelo contrário, eu sou isso, tenho algum conhecimento de alguma coisa, outros eu não sei. Que bom, professor. Estamos juntos. Maravilha. E vamos falar, É isso, vamos falar o isso é que fado. Você importa. conhece uma, você conhece uma poesia chamada Fado Falado? Não conheço. Pois é, eu só sei uns trechos, eu vou procurar. Começa assim: fado triste, fado negro das vielas, onde a lua, quando passa, leva mais tempo a passar. Ouve-se a voz emurada de uma raça que o mundo os levou para além do mar. Se o fado se canta e chora, também se pode falar. É bonitinho, né? Olha que lindo! Eu vou ver se eu acho o texto todo. É muito bonito. E aí Olha, conta a história do marinheiro e da mocinha que espera o marinheiro. É bem bonitinho. Muito bem. uma vez eu ouvi um fado em Lisboa, é, e esse fado em Lisboa era a história de um fulano que a mãe tinha morrido e ele queria chegar antes que ela fosse enterrada. Aliás, não, a mãe não tinha morrido ainda, então o refrão do fado era corre para chegar antes da morte. Era o cara falando para o maquinista para acelerar o trem para chegar antes da morte. Parece que fado triste é uma espécie de pleonasmo, né? Pois é, achei o texto aqui, ó. Onde a noite, quando passa, leva mais tempo a passar. Ouve-se a voz inspirada de uma raça que o mundo em fora nos levou pelo azul do mar. Se o fado se canta e chora, também se. Mãos doloridas na guitarra que desgarra a dor bizarra, mãos insofridas, mãos plangentes, mãos frementes e impacientes, mãos desoladas e sombrias, desgraçadas, doentias, onde há traição, ciúme e morte e um coração a bater forte. Olha, nós Intercâmbio cultural sempre é bom, né? Toda abertura para a diversidade é sempre enriquecedora, mesmo que num primeiro momento possa causar estranhamento, né? E eu acredito muito nessa possibilidade e acho que os portugueses sabem muito mais do Brasil do que nós brasileiros sabemos de Portugal. Basta ver o tempo dedicado ao Brasil nos telediários, é muito significativo, é diário, é perfeitamente possível acompanhar o miolo da atualidade brasileira por um telediário português aqui. E o contrário não acontece. De qualquer maneira, é sempre uma oportunidade, e eu tenho a impressão que, com a vinda cada vez mais intensa de brasileiros para cá, esse intercâmbio tende a se fazer nos seus segmentos mais diferenciados, seja artístico, universitário, né, intelectual, mas também
laboral, profissional, com os brasileiros contribuindo demais para a economia portuguesa, para os serviços, para a rede hoteleira, né? Enfim, para aquilo que Portugal tem de mais forte. E, e é muito bonito ver portugueses falando sobre o Brasil com intimidade e brasileiros integrando no seu vocabulário expressões tipicamente lusitanas. Eu acho isso muito legal. Monja já teve lá esse ano, né, Monja? Então, eu fui fazer um encontro de Zen Yoga com o neto do professor Hermógenes. O professor Hermógenes é um dos pioneiros do yoga aqui no Brasil. Ele era um militar que teve tuberculose e, no momento no hospital, para se curar de tuberculose, ele começou a praticar yoga. Escondido, né? Ele ia no banheiro, porque não queriam que fizesse, e curou-se. E foi um pioneiro do yoga lá no Rio de Janeiro. E o neto dele acompanhava muito ele em todos os lugares que ele ia, quando já estava idoso, ele morreu com quase 100 anos, né? E ele dizia uma coisa interessante: estou criando uma nova religião que se chama desilusionismo. Cada vez que você tem uma desilusão, agradeça, porque está mais próximo da verdade. É bom isso, né? Não poderia concordar mais. Tá vendo? O que não pressupõe necessariamente tristeza, não é? Sim, A aproximação da verdade deve trazer um certo tipo de felicidade, que é a felicidade prometida pela filosofia. Então, acho que o desilusionismo pode ser abraçado por mais gente e ganharemos muito com isso. é Olha, verdade. quando virão para Angola? O José Gleiton pergunta: quando virão para Angola? Olha, no que me diz respeito, irei para Angola assim que um angolano me convidar. E tenho certeza que a monja também. Não é, Pedro? Vamos os três para Angola, com certeza. Porque Luanda é uma cidade lindíssima Uhum. e eu tenho lembranças maravilhosas de Luanda, sobretudo quando me deixaram mergulhar ali numa praia. O Luanda tem uma espécie de um istmo, assim, que forma quase que uma lagoa, porque é uma ponta assim, que não fecha, mas quase isso. E nesse istmo tem vários restaurantes muito bons e esses restaurantes dão para a praia. Aí eu estava almoçando num desses restaurantes e perguntei ao meu anfitrião se causaria muita espécie se eu desse um mergulho. Ele disse que eu ficasse à vontade. Nossa, que coisa maravilhosa, viu? Porque a água é quente, é limpa e é foi muito prazeroso dar aquele mergulho, como foi muito prazeroso conhecer as pessoas que me convidaram e que têm por nós um imenso carinho. Então foi muito legal mesmo. Vai. Foi com o pessoal da Sonangol, que é a Petrobras angolana, né? E foi muito bacana essa visita. Temos um convite para Sardenha aqui nos comentários, viu? Também. Olha, a Sardenha do ainda tem Sérgio um lado, eu Torres. não sei a monja, mas eu nunca estive na Sardenha, Não. portanto, esse Também convite não. precisa ser reforçado, viu? Porque eu adoraria conhecer com certeza. Exatamente. Moçambique. Olha aí, Moçambique. Monja, vamos para Maputo. Vamos. Ah, que alegria. Pedro, conhece Maputo, Pedro? Não conheço, Ah, não conheço. dizem que é lindíssimo. Vamos para Moçambique. Adoraria mesmo, de verdade. Olha aqui o pessoal de Vitória do Espírito Santo nos saudando, que alegria. Pois é. Que é o time. E agora eu gostei do professor que ele preferiu chamar o nosso encontro a monja e o explicador. E como eu falei para você ontem, tudo que eu falar e que ninguém entender, depois o professor explica. Porque ele Olha, tem uma capacidade. Verdade, viu? Eu queria ler os textos budistas com ele, para ele explicar coisas que às vezes eu não entendo. Porque o nosso fundador na ordem é considerado um grande filósofo.
para pessoas que trabalham com filosofia. Mestre Dogen é chamado um filósofo do século XIII. E tem, às vezes, textos que eu leio e que eu fico meio assim, mas o que, que realmente. Tem expressões muito antigas que a gente precisa traduzir para moderno, né? Mas tem coisas que eu acho que o professor é capaz de explicar muito melhor do que eu. E eu fico muito contente que eu possa falar coisas para depois ouvir as explicações do mestre. Eba! E Olha, existem muitos paralelos entre o que vocês falam, né, professor, talvez? ah, é, a filosofia oriental e a filosofia ocidental, muito embora muitas vezes partam de premissas diferentes, acabam se aproximando em muitos pontos que são deliciosos. E a filosofia oriental inspirou muitos dos nossos maiores pensadores, como Schopenhauer, por exemplo, né? E não faltam aqueles que também encontram muita tangência da filosofia oriental com Spinoza, e eu acho que esse trabalho é um trabalho lindo de fazer, e alguns professores ocidentais especializados em filosofia oriental fazem essa cultura com essa costura, né, com enorme competência. Ora, no meu caso e no caso da monja, as nossas conversas, elas são prazerosas, é, claro que por conta daquilo que a gente diz, que é muito inspirado no que a gente leu, no que a gente estudou, nas nossas histórias de vida, mas as nossas conversas são prazerosas porque a gente gosta muito um do outro. Isso ajuda demais. E isso, na minha opinião, é o que importa, é o que fica no final, né? Quando conseguimos ter relacionamentos genuínos, como você disse, Pedro, relacionamentos onde um e outro não precisam ficar encenando, teatralizando, nem se esforçando para passar por inteligente, porque isso é muito cansativo e muito aborrecedor, né? Então, a monja e eu, quando conversamos, a gente senta, tira o fio da tomada, né? E não precisa mais, cada um que seja quem é, porque É. cada um sendo quem é já encanta demais o outro. Isso é o que importa para nós. Eu acho até que essa coisa de ir acumulando anos de idade ajuda nesse sentido, né? A você ir perdendo o medo de um pouco de autenticidade, né? O indivíduo que é muito jovem e tem muita expectativa de vida pela frente, ele acaba fazendo muito cálculo, né? Medo de perder isso, medo de perder aquilo, medo de ter a porta fechada aqui, medo de ter a porta fechada ali. Então, ele é muito travado, acaba ficando com prisão de ventre, né? Acaba ficando agarrado nos seus temores. Na hora que você já passa por muita coisa na vida, você começa a se permitir, sabe? Falar, olha, o que eu acho de verdade é isso, né? E eh, as pessoas se sentem bem à vontade de, de se aproximar, de se afastar, não tem problema. O chato é quando você, para conseguir ter o aplauso do maior número, tem que dizer coisas em cima do muro o tempo inteiro, absolutamente travadas, né? E que nunca correspondem exatamente ao que você pensa, com a expectativa, né, de agradar gregos e troianos, o que é muito cansativo, é muito aborrecedor. Então, que seja dito o que pensamos de uma vez por todas, para dar a chance de quem gosta de nós ter o melhor de nós. E quem não concorda conosco, dá a chance de se afastar com conhecimento de causa, né? Sabendo exatamente o que estão evitando. É o que eu penso. Não sei se vocês concordam com isso. Concordo plenamente. Interessante, está passando aqui em São Paulo, num shopping, uma peça que chama O Deus de Spinoza. Aí eu fui procurar o Deus de Spinoza. E ele é muito próximo ao que o budismo fala.
é a vida da Terra. E esses dias tinha um xamã falando aí nas redes sociais, dizendo que o nosso grande mestre é o planeta Terra, é a Terra. E se a gente tiver com as antenas ligadas, com a possibilidade de perceber que ela está o tempo todo nos ensinando coisas tão simples, né? Como a beleza de um pôr do sol, a alegria de poder encontrá-lo, de ter amigos de verdade, pessoa que você não precisa, como você falou, ficar se exibindo. Olha como eu sou legal, né? E pelo contrário, eu sou isso, tenho algum conhecimento de alguma coisa, outros eu não sei, e a gente pode pedir informações, né? E pode esclarecer questões, sem procurar dizer eu sei tudo, né? Porque às Pois vezes a é, gente, porque você falou jovem, a gente tem um pouco isso, né? A é. gente quer o apoio do outro, quer o carimbo do outro, gosto de você, você é legal. E chega, eu vou fazer 77 anos esse mês. Estou toda faceira, 77. Então a gente fica muito leve, muito livre, né? Muito solto, porque o que tinha que ter feito, quase que tudo já fez. Mas ainda falta um pouquinho. E esse pouquinho tem que ser muito prazeroso, né? Nossa, falta um pouquinho, coisíssima nenhuma, porque ó, nós temos que ir à Sardenha, a Isso, Moçambique. E isso, tem aqui convite para Rosário, João Pessoa. isso. Aliás, um abraço ao rapaz de João Pessoa, que ele estava indignado que nós não citamos João Pessoa aqui. Então, fica aí, João Pessoa é lindíssima cidade. Temos que ir a muitos lugares. Agora, quanto à peça, Monja, eu queria acrescentar um detalhe. Primeiro, dizer que o diretor da peça foi meu professor. Que legal. Ah, Foi. O diretor da peça foi meu professor de Direito Financeiro. É o olha só. professor Regis de Oliveira. E, e aconteceu uma coisa muito curiosa com o professor Regis. Ele foi meu professor na faculdade de Direito, né? e, e depois eu me tornei professor de filosofia, e eu me tornei professor dele, Olha só. que foi estudar filosofia. Então, nós ocupamos os dois lados do balcão alternadamente. Ele, quando eu tinha 19 anos, me ensinou direito financeiro, e por minha absoluta responsabilidade eu não aprendi muita coisa, não. Mas depois eu ensinei para ele algumas coisas de filosofia, demos até um curso juntos na Escola da Magistratura. É o professor Regis. E aí ele fez a peça O Deus de Spinoza, que é uma peça belíssima, belíssima, com um corpo de cênico magnífico. Eu assisti, Ah, que até bom. recebi uma homenagem durante a peça, que foi muito tocante para mim, ali no shopping Higienópolis, né? Isso, E, isso. e a peça é muito linda, porque o Deus de Spinoza é o universo, sabe? Quando Spinoza ele explica assim, de maneira, pegando pela mão mesmo, né? Ele diz assim: ei, você. Para aqueles que estavam perseguindo, ele foi expulso da comunidade judaica portuguesa. Você sabe que Spinoza, a língua mãe dele é o português. Ele falou português muito antes de falar holandês, né? Ele era Hum. formado em português, enfim, ele ia para a escola e na escola se aprendia em português, né? Em Amsterdã. E ele foi expulso da comunidade judaica, depois perseguido pelos cristãos e tal. E ele argumentava de um jeito que eu acho delicioso, porque Hum. ele dizia assim: acompanhe comigo. Você aceitaria que o universo é infinito? Aceitaria. Ora, aceitando que o universo é infinito, você aceitaria que não existe nada fora dele, porque se tiver alguma coisa fora dele, ele acaba tendo que se conformar à presença desse outro, já não é mais infinito. Portanto, uma coisa que é infinita, ela só pode ser um todo, certo? Ah, certo, claro. Ah, que bom. Você aceitaria que Deus é infinito? Aceitaria, claro. Bom, mas então nós temos um problema. Porque se tem Deus e o universo fora dele, o universo
tem que brecar onde começa Deus e Deus tem que brecar onde começa o universo. E aí nós temos um problema. Então, ou nenhum dos dois é infinito, ou os dois são a mesma coisa. Então, Spinoza disse a famosa frase: Deus é a natureza, né? Deus sine natura, Deus é a natureza, Deus é o universo, Deus é o todo, e o universo também é o todo, e, portanto, nós, ao invés de sermos, à moda cristã, filhos de Deus, somos partes de Deus. Somos integrantes da divindade, né? E eu acho isso. Claro que não, ninguém está pedindo para as pessoas concordarem ou mudarem de ponto de vista, mas apenas entenderem a beleza da argumentação, porque isso é outra coisa, né? E a argumentação é belíssima porque ela é de uma elegância. Sabe, na matemática tem a resolução elegante. E a resolução elegante é a resolução mais simples, aquela que envolve menos etapas para chegar na solução do problema. E a argumentação de Spinoza é uma argumentação elegante. Se o universo é infinito e Deus é infinito, eles só podem ser uma e só única coisa. E isso é muito explicado na peça, e eu fiquei muito feliz de assisti-la, e eu acho que todo mundo que quer ter um entendimento da filosofia de Spinoza pode acompanhar a peça e vai ter um grande ganho com isso. Eu queria até lembrar que a professora Marilena Chauí, que é de longe, a nossa maior especialista em Spinoza, assistiu a peça, adorou a peça, aplaudiu a peça de pé, e, portanto, nós temos aí toda a chancela da academia para esse que essa que é uma produção de um professor muito criativo, muito inquieto, e que, embora tenha chegado a professor titular da USP, tenha chegado a desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, tenha sido deputado federal 2 vezes, não se acomodou e continuou produzindo e fez essa belíssima peça de teatro que você, com muita felicidade, mencionou, Monja. Adorei, adorei. Fiquei com vontade de assistir, ainda não assisti, não. Agora, eu falo uma coisa que às vezes eu pergunto: será-se que nós não somos o todo manifesto? Não uma parte do todo, mas cada um de nós é o todo manifesto? Esse é o passo seguinte, porque da mesma maneira que integramos o todo, e o todo só existe por nossa causa, nós, por sermos parte, acabamos, evidentemente, tendo um pouco do todo em nós, né? E, portanto, evidentemente que encontrar cada um de nós é uma oportunidade riquíssima, né, de ter uma ideia do todo que em nós se manifesta. Não tenho dúvida disso. Que maravilha! E coisa lindíssima. Por isso é que eu digo, quando a gente encontra a monja, é uma delícia, porque a monja eu sempre digo que a arrogância é sempre truculenta e estúpida. O contrário disso é a monja. É a sabedoria tranquila e amável.